Salve, boa tarde para quem está entrando aí. Mais uma vez aqui, ao vivo no Instagram da 100%. E hoje, acho que o pessoal que já está seguindo aí já viu que hoje a gente anunciou um pouquinho antes que hoje a gente vai trocar uma ideia com o Bob Burnquist, um skatista que dispensa apresentações aí, um dos maiores nomes da história do skate mundial, que calhou de nascer no mesmo país que a gente. E o Bob vai falar um pouquinho de vários assuntos aí, eu só estou esperando ele aparecer aqui. E aí a gente vai trocar essa ideia, certo? Vamos esperar aí o seu Robert aparecer. No mais, enquanto o Bob não entra, vamos falar um pouquinho. A gente está com uma edição pronta, que está rodando na gráfica já. Deve em breve, assim que as coisas... Tá frio aqui, tá frio. Assim que as coisas começarem a voltar minimamente ao normal aí, a gente vai distribuir essa revista, que tem algumas coisas bem bacanas. E é importante, né? A gente manter o lance do impresso vivo aí, registrando e eternizando as coisas. E eu acho que o Bob já deve ter aparecido aqui, vamos ver se é ele. Eu acho que é. Vamos lá. Vou só dar um check para ver se vai estar tudo certo com o áudio e tudo, e aí a gente já começa essa conversa com ele, certo? Oi! Pô, não pode sair Andar na de... rua. Não pode sair na rua, pô. No carro pode, No carro, senão a internet cai, mano. Aqui no, tem que vir no condomínio no pico certo, senão já era. no carro pode, tá certo. E Salve, aí? pô. Legal, tudo bem? Beleza, Léo? Tudo ótimo. Obrigado pelo seu tempo aí, por colar com a gente nessa conversa. Sim, obrigado você pelo convite aí. Legal. E aí, quando você tá em São Paulo, Rio, por onde que você tá nesse momento? Eu tô no Rio, Tá né? no Rio. Começou, eu tava indo pra Califórnia, aí quando rolou a pegada aí, eu troquei minha passagem, falei, vou semana que vem. Aí, tipo, eu preferi ficar aqui, perto da família aqui, Legal. e aí tô aí até hoje. Por muito tempo que eu não tô no mesmo lugar por tanto tempo, então tá sendo até bom mudar a Né, rotina um pouco. várias pessoas estão vivendo experiências incomuns aí nesse momento, né? Principalmente o pessoal do Pois é. skate, que vive vive em trânsito, né? Tipo, todo mundo é meio nômade, ninguém tem meio residência fixa. O pessoal do skate está aprendendo uma vida nova aí mesmo. Isso é bom, tem sido ótimo, cara, tem sido bom, né? Eu nunca tive tão eficiente. Sentindo falta de andar de skate, né? Até quando dá umas voltinhas assim, aqui perto, eu é difícil, porque você fica com medo de se machucar, hospital. Então, assim, também a cabeça fica em outras coisas. É, Então, exatamente. tomar cuidado aí. A gente, é legal andar de skate quando você tá tudo bem, né, cara? Tipo, andar de skate com outras Exatamente. preocupações não é legal. E tá todo mundo Exato. andando de skate no quintal e você é o cara que tem o maior de todos os quintais para andar de skate, né, cara? Só que você não tá lá, Porra, né? e o quintal tá lá longe. Mas assim, na Califórnia tá tão, cara, tipo, o negócio tá tão bizarro lá que até é bom ter ficado aqui. Eu fico preocupado com minha família lá. O bom é que meu pai, minha mãe estão lá na Dreamland e lá é bem isolado, então é um sítio, assim, então eles Legal. ficaram mais isolados lá. Mas realmente aqui faz falta, viu? Vou te falar que faz falta. Legal. Queria falar um pouquinho, assim, antes antes de parar tudo, do mundo dar essa virada de ponta cabeça aí, queria saber, quem te segue vê que você tem andado bastante ali na Praça do Ó, quando você está no Rio, tudo. Queria saber, Sim. no meio dessa sua rotina atual, onde que o skate entra, assim, quantas vezes você estava andando de skate por semana, em que lugares você estava andando, como que você faz para andar de skate? Ó, eu tenho tem as fases, né? Durante a minha estadia ali na Confederação, esses 2 anos, eu andei, mas eu andava diferente, não andava tanto, era muita coisa para fazer, peso, né? Reuniões, ligações, aí ficava uma coisa meio que diferente, até eu não conseguia andar direito. Andava, óbvio, né? Mas
continuo bastante ocupado com muitas outras coisas, enfim, né? Bastante coisa para tocar, mas eu tento incluir na minha rotina, né? Não tem como ficar sem andar de skate. Até, de repente, aqui na Praça do Ó, com a luz, eu consigo, né, ter uma pegada o dia inteiro aí. Chega lá para umas 7, 8 horas da noite, eu vou para lá. Aí eu fico andando ali até umas 10, né, com o Nilo, galera. Então eu tava fazendo isso bastante, né? Então, andando em cimento mais, né, as transições menores, tem sido até ótimo para resgatar muita coisa. E também quando eu viajo para São Paulo, fico aí 4 dias intensos, uma semana, uma reunião atrás da outra. Eu tento marcar as reuniões nas pistas. Tipo, a galera que joga golfe marca reunião no golfe, né? É A claro. gente, a gente gosta de marcar na pista de skate, que aí eu consigo andar, conversar, enfim, fazer tudo, porque senão eu não ando, cara. Tá bem, bem intenso aí as ocupações. Legal, da hora. E quando você tá na sua casa lá, tipo, o lance da sessão da Mega, a Mega, eu imagino que não é tipo igual, vou dar um rolezinho ali na Praça do Ó, deve ter uma outra preparação para andar. Como que é, tipo, como que, puta, amanhã eu vou andar na Mega, você anda, tipo, só quando estiverem filmando, só quando tiver, tipo, outros caras para andar junto, como que é uma sessão tua na Mega em casa, assim, no dia a dia? Olha, como qualquer lugar, independente de Mega onde for andar sozinho nunca é bom, né? Não só por não ser legal de andar sozinho, mas também pelo motivo de segurança. Eu digo até qualquer coisa que você vai fazer, surfar, é bom sempre ter alguém junto, né? Qualquer coisa tem alguém lá. Já teve histórias aí, o inglês Ali Carnes, do Vert, né? Ele estava andando no quintal da casa dele sozinho, caiu, quebrou o fêmur, o telefone lá na plataforma, ele só conseguiu ajuda porque ele ficou gritando, um vizinho viu, aí veio. Então, andar sozinho não é legal nesse sentido, e na Mega principalmente. Então, eu andaria sem problema, né, todos os dias, porque tem níveis diferentes de você andar na Mega. Eu posso ficar fazendo manobra no corrimão, posso ficar tentando manobra de borda, eu posso ficar tentando manobra no manual. É rápido, mas não é tão rápido quanto ficar, né, na parte maior, assim. Então, ali até tem um dia a dia bacana, me machuco menos até do que eu andando na Praça do Ó, né? A transição menor, ela, né, em cimento, ela te joga lá para baixo, às vezes tem uns tombinhos que são chatos. E na Mega eu já peguei um ritmo e um jeito. Eu tento andar o máximo possível, eu chamo o Léo, galera que anda bastante, ou né, o Ítalo tá na área, sei lá, a gente vai lá e anda para ter alguém para dar a carona, né? Tipo assim, ó, eu vou 3 vezes, o mínimo é andar 2 pessoas, né? Tipo, eu pego a motinho lá, um dá a carona umas 3 vezes, depois o outro vai dar a carona 3 vezes e assim vai. Se tem mais alguém, a gente pode chamar um amigo, pega o carro, ó, você fica aí dirigindo o dia inteiro, né? Tipo um Uber, né? Fala assim, ó, a gente, né, te habilita aí, te dá uma grana, ou sei lá, e aí a galera fica levando. Mas é mais a organização da Mega, né? Tipo, você tem que. E filmar, óbvio, se eu estiver tentando algo, porra, chama o Brunão, né? É legal para filmar. Ou a próprio follow cam de câmera que a gente vai seguindo, né? Então aí o cara não só aí precisa de 3 pessoas, mas aí quem estiver filmando vai estar sacrificando uma volta. Então, se você demora umas 3, 4, 5 vezes para acertar a manobra, o cara que está filmando está lá também, toda hora subindo e saltando junto, errando com você. Então, é outro tipo de skate. Legal. Ô, Bob, a gente, a 100% fez 25 anos, estamos nas comemorações, né? Começou o ano passado e aí agora é tipo um ano todo celebrando aí esses 25 anos. E você, não é nenhuma coincidência, porque as coisas aconteceram muito junto, o Slam City Jam também está fazendo 25 anos, né? De Sim. 95 foi quando a 100% começou. Por causa do Slam City Jam, do nascimento da 100, da tua proximidade com a Lê, a primeira capa da 100% Pois é, cara, que honra. traz o seu rosto aqui. E aí eu queria que voltar um pouquinho no tempo e que você lembrasse as memórias desse momento aí de Sim, 95. Você foi para os Estados Unidos a primeira vez em 94, né? Aí em sim. 95, tipo, através da competição, o mundo conheceu você e o skate brasileiro se tornou ainda mais reconhecido do que já era. Queria que você voltasse um pouquinho para 95 e contasse pra gente. Sim, estilo TBT, né? A quinta-feira não é à Hoje é o toa, dia. né? Hoje é o dia. Hoje é o dia. Porra, não. Ó, essa capa aí eu tava com 18 anos. Vou deixar ela aqui Então para a galera ficar vendo. quem quiser saber a minha idade faz as contas. Mas é isso, cara. Tipo, foi uma época bem mágica. Obviamente, eu já tinha ido para os Estados Unidos quando moleque, meu pai é americano, né? Então eu fiz jardim da infância lá.
bem novo, aí voltei para o Brasil e realmente demorei para voltar e fui em 94, depois da visita da galera da Thrasher, né, e todo mundo de lá. E aí eu fui fazer essa visita para lá. E de lá eu peguei o apoio da Deluxe, né, entre, na verdade, de skate da Rio e a Spitfire e aquele grupo de marcas. E o Slam City Jam foi o primeiro evento que eu fui como anti-hero, né? Com a camisa, foi a camisa da Anti-Hero, o Julia me deu, e aí, você quer participar dessa equipe e tal? Eu falei, porra, que prazer, legal pra caramba, vamos aí. Então foi o início de bastante coisa aí, essa capa. E, cara, eu fui despretensioso completamente, fui andar de skate, né, fiquei com o Mac Chef e o Mike Fraser no mesmo quarto, né? Então, dois ídolos para mim, só aquilo já era uma grande vitória, só de estar interagindo, tendo as histórias e tal, e a gente andando junto. E o Mike Fraser acabou ficando em segundo lugar, né? E era um cara, porra, naquela época ali, ele ganhava todos os eventos de vert, né? Ele e o Neil Hendricks ficavam trocando entre. Então foi uma época muito mágica. E o Jake Phelps também, eu lembro que incentivou muito, né? O Jake Phelps é falecido aí, editor da Thrasher. Ele me ajudou muito ali durante o campeonato, ficava falando, né? Falando manobra, começa assim, faz assim e tal. Inclusive até no final do campeonato eu dei o skate para ele, né? E eu não tinha, era um skate do Max Chef, era o Burt Reynolds, né? Que era aquele ator americano e o skate era Burt Reynolds, né? Brincando com o nome dele. E um tempo atrás, o Jake, né, antes dele falecer, ele me mostrou, lembra desse skate aqui? Me mostrou o skate, cara. Eu não acreditei, tava com ele até. Eu tinha até esquecido até. Então, pô, mas foi uma época muito bacana. Eu voltei pro Brasil com outra perspectiva, né, querendo já voltar para os Estados Unidos e morar lá, e enfim, né, aluguei a casa em São Francisco. Então foi uma época muito bacana e de bifurcação na minha vida, né? Certo. E esse lance do skate brasileiro, assim, sei lá, meio que uma revolução que você liderou ali com os Ultra Boys, pessoal que levou o vert mesmo brasileiro para um outro patamar, assim. E eu queria que você falasse um pouquinho dos dias ali da Ultra, que até antecederam, né? Isso, Sim. falando do TBT, vamos voltar mais para trás aí um pouquinho. A Ultra foi em 89, 90, ali 91, 3, 4 anos que as coisas aconteceram ali, né? E toda uma geração. E depois, uma coisa que teoricamente seria ruim, que foi o fechamento da Ultra, mas fez todo mundo meio que migrar ali para Prestige, e na Prestige eu percebo que teve uma interação maior entre o pessoal do Street e do Vert, que foi bom para os dois, na verdade, né? Queria que você falasse um pouquinho esses dois lugares aí, da Ultra e depois da Prestige. Sim, não, pô, e engraçado, né? A gente fala a Ultra, realmente, acho que ela ficou aberta uns 3, 4 anos, como você falou, mas eu tenho memórias que parece que foram, tipo, 15 anos de Ultra Skate, né? Na minha cabeça, assim, era tão intenso que eu vivia ali. Eu morava a 3 quadras da Ultra, né? Na verdade, essa foi né, a minha grande sorte. Eu não precisava de ficar pedindo para minha mãe, eu era novo, tinha 10, 11 anos de idade, e aí eu não precisava de pedir para minha mãe para levar para nenhum lugar. Eu pegava e ia a pé até lá, inclusive a padaria que era do lado ali, era a padaria que a gente ia, né, direto. Então, eu comecei essa história de andar lá e eu lembro que antes de eu conhecer o Cris, assim, né, obviamente o Cris era o filho do dono, então aí andava pra caramba, e aí tinha sessões que eram fechadas, né, e como era perto de casa, eu passava lá na frente, né, enfim, ia na padaria ali, via que estava movimentando, tinha luz, eu ia lá assistir e ficava vendo, então tinha assim, hoje eu sei quem é, né, na época eu não sabia, mas era o Cris, o Tio Liba, né, o Jorge Rotatório, o Negão e o Ueda. O Ueda já é uma criança com extrema habilidade, né? Então aquilo chamava atenção. E o Ueda foi um dos nossos primeiros ídolos, né? Tipo, porque ele andava na Polato, né? Mais longe, na Zona Norte, em Guarulhos, e de Guarulhos. vez em quando ele aparecia por lá. E era o único Ralph de madeira. Então, o que foi projetado pelo Daniel Burki, né? Então, na época, foi uma revolução por causa disso. A galera andava em cimento, e aí o Vert apareceu de madeira e 3 quadras da minha casa. Então, para mim, era sonho total. Andava aquilo todo dia, né, que eu podia, evoluí muito lá, aprendi muito. Renatinho, Daniel Bacaro, né, Valtinho, né, Marcílio, galera, porra, né, muito bacana, assim, a gente tinha muitas sessões. E aí, a gente andava de street, eu andava mais de street a caminho da Ultra, né, essas 3 quadras eu ficava indo para lá e voltava, então esse era o nosso street. E aí se montaram uns obstáculos, um flat bar, né, um trilho, umas coisas que aí eu lembro do Zick Zero, Tarobinha, os caras aparecendo
né? O Med andando com a gente. Aí eu andava de street com eles no aquecimento e tal, mas não tinha essa pegada. Aí, às vezes, a gente descia para comer perto do Shopping Morumbi, então a gente descia aquela ladeira, a gente ia fazendo street. Aí lembro das sessões com o Biano também aparecia lá, o Biano bem overall, ficava dando rebate, né? Andava pra caramba, só que ele não dropava. A gente ficava, porra, Biano, caramba, você dá os aéreos e tudo, e você não dropa. E aí eu lembro disso, né? E aí o street começou a entrar nessa pegada, mas ele realmente entrou na minha vida quando a Ultra fechou, né? E na verdade, um pouco antes dela fechar, eu me mudei para o Imirim. Me mudei para a Zona Norte, né? A gente teve que se mudar, meu pai separou da minha mãe e tal. A gente se mudou, e aí aquela distância, eu falei, pronto, não vou mais andar, né, de Vert, vou estar, né, numa outra pegada e tal. Então eu pegava o ônibus, aí agora demorava, né, o que era 3 quadras, agora demorava, né, era um ônibus, o outro ônibus, a Praça da Bandeira, depois o Real Parque, assim, né, longe pra caramba. Então eu andava muito pouco lá. E aí eu comecei a andar mais na ZN, que era mais perto de casa, né, a pistinha lá, e no centro da cidade, que a gente fazia os finais de semana. Então aí a gente descobriu ali o Anhangabaú, que na época a gente chamava de AMB, né, em comparação com o embarcadeiro, né? Uhum. Então a gente viu aquilo novinho, pô, a gente andava ali em Santa Efigênia, tal. Eu estudei no São Bento, por incrível que pareça. Então no final de semana a gente andava ali, e aí isso instalou o street na minha vida por obrigação, era quase como forçado, porque eu gostava de andar de vert, eu queria andar de vert todo dia, mas foi ótimo, porque essa junção, né, com o street me deu essas habilidades de poder andar nos dois. E aí eu lembro que o Digo começou a aparecer, assim, ele andava muito porque ele andava de downhill, né, e aí ele andava bastante na Prestige, e ele segurava ali o vert sozinho, né, teve uma época que só o Digo mesmo andava, né, a gente andava ali de vez em quando e tal. E aí eu falei, poxa, que legal. Aí de repente o Eda começou a andar lá, né? Aí a gente começou a marcar as sessões, vamos andar na Prestige, vamos lá. E aí, cara, tipo, de um half de cimento maior para um half de concreto menor, mas com a cena renovada, aí a gente aprendeu a valorizar, né? E aí eu comecei a pegar mais firme, obviamente influenciado pelo Danny Way, Colin McKay, aquela pegada toda de street no vert e tal. E ali a gente iniciou uma nova história, mas foi bem. Na época eu não gostava de ter que ficar andando de street, apesar de eu ter gostado de andar, é porque o vert, né, eu comecei no vert, então foi bem difícil. Hoje em dia eu dou graças a Deus. E essa mudança, além do lance do terreno, ainda foi justamente na época que surgiram os skates, os shapes de nose grande, né? Tipo, na Ultra, você vê as imagens da Ultra, ainda tá todo mundo usando com shape de nose e tail. E na Sim, Prestige, que foi tipo logo depois, já não existe mais ninguém com aquele shape. Já é o shape que ajudava a fazer manobra de switch e outras sim, coisas. Então teve total. a mudança do terreno e a mudança do equipamento acabou acontecendo ao mesmo tempo ali, né? E da influência, né? Porque isso está acontecendo no mundo, né? Obviamente, hoje em dia a gente está aqui fazendo uma live, né? Posta no Instagram e tal. É. Mas na época a gente assistia os vídeos quando alguém viajava para os Estados Unidos e aí trazia para Ultra e aí colocaram o vídeo da Pau, né? E aí a gente via a galera no street, no vert, né? As partes do Hulk, aquela evolução. Então essa influência, o legal de eu ter iniciado nessa época, as manobras que eu iniciei, obviamente, invert, né, bonus, né, umas manobras que hoje em dia você vê, mas teve uma época que a galera achava assim, isso aí não, fica dando nos slide, flip, tipo mais o street e tal. E hoje em dia eu tenho essa habilidade de fazer essas manobras das antigas com as novas, porque eu comecei nessa época, né? Tem muita gente hoje em dia que está aprendendo invert agora, que é bacana, que é legal, mas, né, o invert tem uma dificuldade de você plantar, leva tempo. Então você vê a facilidade que o EDA tem, né, que tinha todos os inverts, a galera que começava naquela época, né, tinha essa pegada, mas o equipamento foi evoluindo sim, nos slides, switch. Na época que eu lembro que eu comecei a andar de switch, não era nem que era switch, a gente chamava de rewind grind, né, porque a gente assistia os vídeos, né, voltava e tal, e aí isso fez com que a gente imaginasse essa manobra. Eu lembro de dar esse switch grind na Ultra há muito tempo sem imaginar, né, e aí vai evoluindo até o tempo de, né, o Hulk começou com esse lance do shape duplo tail, né? Não era meio. Hoje em dia é meio duplo nose, né? Mas na época Era antigamente era meio quadrado, né? duplo tail. Então era meio viagem assim, mais difícil, mas só que, né? Ele já começou a pensar, se eu der um varial, eu não preciso de dar um desvarial para continuar andando, né? Tipo ele, que antigamente ele dava os varials. Você vê as manobras dos vídeos antigos do Hulk,
ele dá o vério, aí dele tá com um nosezinho, né? Tipo, para trás. Então era meio que, era estranho, né? Então, mas é isso, o equipamento evolui conforme a influência. É. Você falou de vídeo, falou de Powell, falou de invert. Eu lembrei do Lance Mountain imediatamente, que Sim. ele esteve no Brasil há pouco tempo e tal. E ele falou essa coisa de tipo que o pessoal, como aqui no Brasil, por exemplo, que a gente só via vídeo, né? E aí você Uhum. via. O vídeo meio que uma obra pronta, você via uma manobra lá e você falava, puta, eu vou tentar fazer. E aí o Lance falou, meu, aí vocês, tipo, aqui no Brasil, de repente estavam fazendo umas coisas muito difíceis, porque se o vídeo mostrasse o trabalho que deu para acertar aquilo a primeira vez, vocês iam desistir. Mas como já havia a obra pronta, falava, vamos tentar isso aí, tá ligado? E nessa que o skate brasileiro voou, né? Total, não, mas a gente imaginava, pô, esses caras são foda, né, mano? Os caras tentam as manobras e acertam, assim, né? Pra gente era tudo de prima, né? Então você vê a videoparte montada, e naquela época as videopartes elas eram feitas um pouco com menos espaço de tempo. Vamos supor, o Stace Peralta vai lá, olha, vou gravar na sua casa hoje com todo o equipamento, beleza, Hawk, vamos. O Hawk mandava milhões de manobras num dia, né? No A dia, né? habilidade dele, ele, né, botava para quebrar e tal. Mas existia o tempo, o espaço, tentativas, aí voltar. Mas pra gente era normal, então eu achava que eu tinha que voltar às minhas manobras de prima, né? Tipo, eu tinha que fazer tudo daquele jeito, é, que por um lado era um pouco frustrante, né? Que você se sentia inferior, não quer, pô, isso não existe, né? Não existe o robô, é, mas foi um incentivo enorme, né? Pra gente evoluir, com certeza. Legal. E aí, acho que uma coisa, a gente até, o lance da rampa do parafuso aqui, que foi uma outra capa da 100%, a gente divulgou ali, e aí teve essa coisa de que você foi skatista do ano em 97, se tornou, dos 10 anos seguintes ali, fez praticamente tudo que um cara de vert, do vert tradicional poderia ter feito, e aí começou essas coisas de, tipo, levar o vert adiante, deixar de ser aquela coisa de, tipo, uma linha de 1 minuto e 15 paredes, para construir coisas novas. Danny Way fez a mega rampa, você foi o cara que começou a olhar para isso. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa de hora que falou, puta, vamos expandir o vertical, deixar de ser para ir além do half pipe, assim. Sim. Não, antes de rapidinho para isso, eu vi aqui um Pode. comentário do cara falar do Dirt Money, né? Falou assim, pô, Bob, Boa. fala do Dirt Money. Que foi bem nessa época aí do. Eu esqueci até o nome, tá? Já passou aqui o comentário, então obrigado pela pergunta. Mas teve a época da Prestige, Street, né? A gente assistia os vídeos internacionais, só que a gente não tinha os nossos, né? A gente imaginava, pô, a gente precisa de montar um vídeo pra gente, né? O próprio Alexandre Viana, que era editor da 100%, na época, né? Antes era Dirt Money, né? Essa mobilidade toda. Então aí a gente trabalhou e fez um vídeo próprio, né? Isso deu aquela identidade de brasileiro, deu aquela vontade, pô, falar, pô, que legal. E começou uma movimentação muito bacana de identidade do Brasil, né? E não ficar só dependendo dos vídeos internacionais ou são só os gringos, né? E a gente começar essa identidade nossa. Então, é natural de toda a fase, né? Que como naquela época eu andava mais de street, aí depois eu voltei pro vert, aí eu comecei a andar mais em bowl, e aí assim vai pela evolução do meu momento, né? Então, assim, o vert, quando eu cheguei na época, né, principalmente de 95, assim, aí ganhei o campeonato do Canadá e tal, eu comecei, obviamente, a focar mais e ficar mais no vert, né? Então, ali tem aquele vert de duas paredes, então a gente vai, faz as linhas, campeonato, ganha, enfim, né? Tipo, você começa a ganhar uma sequência de campeonatos, fala, tá, que mais, né? Aí a gente começou a influenciar no design das rampas, né? Porque o próprio Vert ele passou por uma fase muito bacana, que na época dos campeonatos do Maluf, que conectava a mini mega e depois vários banks e vários obstáculos, a influência do Danny também de construção de rampa de street Fala, no Vert, aquela fala pros caras que o Maluf americano não é o Maluf brasileiro, é outro. não é outro Maluf. Não, não sei a história dele, qual que é a dele, mas o Mas dinheiro é era outro. dele. O dinheiro, eu sei que o dinheiro era dele. E aí os caras faziam lá. E aí as rampas do próprio X Games, eu tive a oportunidade de desenhar algumas delas, e a gente tentando colocar obstáculos diferentes para não ficar aquela mesmice, né? Então, em mim, chegou um momento também que, cara, beleza, também conquistei, já foi, eu vou ficar batendo na mesma tecla, né? E o Danny Way apareceu com essa história, né, da China, né, de pular a muralha da China e tal.
E eu entendi a pegada que ele estava levando, que era assim, para ir além, para assim, fazer uma coisa que é diferenciada, né? Tipo assim, porra, a muralha da China. Ele podia ter pulado qualquer parada, mas pulou a muralha da China, né? Que foi que me deu a ideia também de fazer a parada no Grand Canyon, né? Sair, destoar, fazer outras coisas fora e continuar na pegada, filmando, avançando tecnicamente skate, fazendo videopartes, né? Mas sempre tentando dar um caminho diferente. Então, depois de toda essa trajetória, apareceu a Mega Rampa e eu dei uma volta com ele lá no acampamento que ele montou e me apaixonei completamente, porque eu já tinha feito toda uma história em cima do Vert, ganhado tudo que eu tinha ganhado, e aí eu vi um novo horizonte, abrindo várias portas, abrindo oportunidade de aprender, e aí mergulhei. Então eu tive a sorte de estar nessas fases diferentes e poder explorar ao máximo cada época da minha vida, né? Então, pô, muito parque, muito né, Marseille, na época da Antihiro, Bowl, né, em vários lugares, a Street, na época da ZN, Efigênia, né, Anhangabaú, né, Vert, Intenso. E aí eu vivi uma época mega rampa intensa. Então eu olho a minha história, lógico, eu tenho essa história overall de várias oportunidades, mas eu consegui explorar elas individualmente, então eu me dava o luxo agora só explorar a mega rampa, porque se eu tivesse começando a andar agora, e começasse só na Mega e me taxar como skatista de Mega Ramp, eu ia achar estranho. Tanto é que você vê o Tom Shore, né, começou a andar na Mega com a gente, molequinho, fez tudo, 1080 e o caramba, e ele viu que ele estava começando a se taxar um pouco como skatista de Mega apenas, e saiu e começou a explorar, mas deu uma base incrível para ele. Você vê a molecada que está andando no parque hoje, isso foi demais. Mas é isso, né? Cada fase a gente tentar explorar ao máximo, e a Mega foi uma excelente fase, continua gostando de evoluir e tal, né? Agora também chegou no momento, corri todos os campeonatos de Mega, ganhei trocentos mil campeonatos e também chegou no momento que eu falei, pô, mas é só isso, né? Aí volta e começa numa outra pegada, então... Legal. É assim. E assim, você nessa você falou da molecada nova, tudo. Essa geração mais nova, não, assim, pelo menos a gente não vê ninguém tendo uma iniciativa como o Daniel teve, como você teve de tentar levar o skate adiante, construindo coisas que não existiam. A evolução técnica do skate continua diariamente, inventam, reaprendem, adaptam manobras novas, mas esse lance desse pessoal de construir um terreno novo, como você fez o parafuso, o looping, não parece existir esse movimento agora, nessa geração nova, de construir novo, né? Tipo, a evolução voltou a ser mais tecnicamente andando melhor no que já existe, né? Eu acho que essa é uma das coisas que acontece em fases, em épocas diferentes. Eu não acredito que isso vai parar, mas assim, hoje em dia você vê, né, obviamente a molecada do street, que tem hoje muito mais streeteiros no mundo do que a galera que anda em transição, por naturalidade, você comprar o skate e andar na rua. Então, mas o jeito que os streeteiros estão enxergando, né, os obstáculos, você vê que tem uma evolução grande, né, o tamanho do corrimão que estão descendo, né, e o tipo de corrimão com curva, kink, o caramba, coisa que não enxergava antes, que o Gonzalez mostrou na época, né, o primeiro corrimão com tranco e tal. Então, é muito difícil. A mesma coisa de você manter ali uma rampa de vert duas paredes e você ter que evoluir o máximo possível em cima dela. Aí chega uma hora que você tem que desenhar algo diferente, né? Então, hoje em dia eu vejo isso no parque. De repente, até na construção do meu bowl, do meu vert lá em casa, que teve aquela cápsula no final, né? Você começou a ver aquela cápsula não existia antes, né? Aí depois você vê em várias pistas, né? Esse final, esse tubo final, assim, a oportunidade de desenhar, e você vê os desenhos diferentes de cápsulas que juntam numa pista de parque, que juntam todas essas coisas, desde Sim. uma mini mega com um fundo de cápsula, com de repente uma parede maior, né? Um gás diferente. Então você vê tudo isso mesclado num desenho de parque. Isso, né, é o que a gente está vendo agora. Mas a nossa geração, Hulk, Danny, né, eu, assim, a gente conseguiu, por andar em transição, enxergar de maneira diferente que construir algo para ser andar de skate diferente. O Hulk até recentemente fez meio que um loop em espiral, meio Isso. viagem. Não só ele não só foi o primeiro
a desenhar o looping Hot Wheels, mas ele montou ali um looping meio que de lateral, espiral meio louco, mas ele continua pensando, né, fora, e a gente tá nessa pegada, vira e mexe, e a gente quer construir algo diferente. Eu tenho milhares de ideias na minha cabeça de rampas, mas só que isso é mais na pegada da galera da transição mesmo. Sim. Eu, nessa edição aqui da história do looping parafuso, tem uma história, acho que bem interessante de como do lance do seu tombo lá em Balde, no looping, Sim. que o seu tombo foi um tombo bem sério, talvez um dos mais sérios da sua carreira, mas que no movimento do tombo você teve a ideia de que, porra, dá para fazer um negócio. Queria que você falasse um pouquinho, isso está nessa edição, queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que essa história é muito boa, de como até um tombo pode trazer uma coisa nova e positiva. Sim, claro. Na maioria das vezes, as ideias elas aparecem conforme a sua experiência atual, né? Por exemplo, a ideia do Grand Canyon não teria aparecido se eu não me tornasse um paraquedista, né? Ou se eu não, né, me interessasse, fosse piloto, né? Eu era piloto de avião na época e ficava bastante no aeroporto, eu comecei a saltar. Então, quando apareceu, a ideia veio de fazer isso porque eu tinha essas experiências, né? Então, ela vai evoluindo conforme as coisas vão acontecendo. A ideia do parafuso, ela nunca aconteceria se eu não tivesse tido essa experiência que foi mais física, né? Eu estava, de repente, tentando o looping balde, que foi para a abertura do vídeo da Defame. Eu lembro que a gente estava conversando, o Lance, a gente estava chegando no final das filmagens, né? Do deadline de entregar a manobra. Aí o Lance falou, cara, tipo, tem que fazer, né? A gente tem mais essa semana. Aí o cara pensando, eu tenho que fazer minha manobra final, tenho que fazer minha manobra, o que eu vou fazer? E aí eu pensei, liguei para ele e falei, cara, tô pensando em dar um looping balde, né? Aí ele, porra, obviamente que ele não duvida, mas depois ele me contou, que ele falou assim, ah, tá bom, né, na cabeça dele, né, mas ele, vamos lá, e era tipo 7 da manhã, a gente acordou, foi cedo pra caramba, cheguei lá, tava tomando um café com o Steve Alba, e a gente começou a falar, né, Steve, então, eu vou fazer loop no balde, aí Steve também, legal, vamos lá, né, mas também desacreditado, né. Aí chegou lá, eu comecei a imaginar, a tentar, só que aí a rodinha que eu tava, e ele estava bem áspero, numas áreas ali, bem. Tinha duas áreas que estava muito áspero, mas uma linha longa. Então, toda hora que eu ia dar o gás, fazia um blá, blá, e me tirava a velocidade, né? Então, eu não tava conseguindo. É uma roda dura, eu falei, cara, ferrou. Aí o filho do Steve Alba tava com skate com uma roda mais mole. E aí eu falei, cara, me presta essa roda aí, talvez eu consiga passar pelo tranco, né? Aí peguei essa roda mole, e aí ele passava pelo tranco com tranquilidade, só que pela roda ser mole, ela meio que parava o gás. Então ela ainda estava muito no quase, né? Não estava um looping perfeito para eu poder dar o gás, mas eu estava lá, falei que eu ia fazer, eu que não vou deixar de fazer, né? Então fui lá e a primeira tentativa foi meio que um mortal do teto para o chão, né? Tipo, eu tentei, só que eu estava sem gás, não tinha colchão, porque geralmente a gente faz loop, a gente põe colchão até pegar o jeito e depois vai, né? Mas lá é longe pra caramba. Quem já foi para Balde sabe a dificuldade que é para chegar até lá, né? E eu chamei o Salva para estar junto, justamente para se acontecesse alguma coisa, ele sabe a saída e como a gente, né? Enfim. E aí eu fiquei tentando, né? Aí chegou perto, aí eu, caramba, acho que vai dar. E aí eu continuei, e continuei. E acho que eu tentei umas 12 ou 13 vezes. Só que, cara, chegou no momento que eu quase voltei, né? Eu peguei, dei o gás certo e eu tinha que pegar uma velocidade longa e aí na hora que eu virasse eu tinha que ir completamente reto. Se eu não fosse reto, eu ficava meio estranho. Então, nas primeiras tentativas, isso era bem focado, né? Mas depois que eu tomei uns tombos e aí a minha cabeça, né, você começa a acostumar, aí comecei a pegar mais gás, é, eu fui com tanta vontade, dei um gás, só que na hora que eu fui subir e fazer, né, para usar toda a velocidade, eu fui um pouco de lado, mas só um pouco, né? E aí eu tive esse movimento em parafuso e caí todo torto. Então eu caí, quebrei o pé direito e torci o pé esquerdo, quebrei o direito e quebrei o punho da mão esquerda. Cara, tipo, na hora, assim, eu falei, eu agradeci a Deus, porque eu falei assim, ou era pescoço, ou eu não ia sair, né? Tipo, não ia parar, né? Era muito difícil de eu parar. E aí, como eu percebi que eu me machuquei, eu falei, cara, graças a Deus parou aqui, tô todo ferrado, mas na minha cabeça veio nítido o movimento de que era possível, né? Esse movimento em parafuso, e aquilo ficou. Mas
o momento era de dor e, porra, quase voltei, enfim, né? Saiu capa, saiu, né? Eu botei na parte do vídeo e tal, porque ninguém nunca tinha tentado um loop dentro de um pipe. E a brincadeira de todos os anos era de colocar adesivo, né? E aí eu lembro que o Salva falou, porra, você acabou com a brincadeira, porque agora você tem a marca no teto, né? E acho que dizem que a marca tá lá até hoje, né? E não voltei de novo, fiquei, né? Foi uma coisa assim que eu peguei, acertei, acabei fazendo o loop dentro do pipe do quintal de casa, que está do lado dessa foto aí do parafuso, tem o looping, ali que eu voltei. Mas, cara, aquilo ficou na minha mente. E aí quando pintou a oportunidade de montar um obstáculo, eu pensei naquilo e pensei num filme do James Bond, muito antigo, uma perseguição de carro, que o carro passa por uma ponte, a ponte ela é torta e ela faz esse movimento, né? E aí eu lembro que eu falei assim, cara, pelo que eu senti em balde e o que eu tô vendo nessa imagem, né, de um dublê, eu acho que eu consigo fazer isso num parafuso. E assim vai, mas aí, cara, como é que você desenha um parafuso, né? Como é É, que você faz, né? Então, assim, todas as outras rampas eu desenhei, eu gosto de desenhar, eu faço a linha e tal. E esse eu não tinha como, né? A imagem estava na minha cabeça, exatamente. Eu não conseguia desenhar isso, né? Porque se não parece, para eu mostrar para um construtor, né? Aí veio na minha cabeça, eu fiz uma maquete de papel, né? Então, aí eu falei, ah, cara, acho que se eu fizer maquete, o cara vai entender. E aí eu montei essa maquete. Eu tinha que resgatar essas fotos, era num dispositivo antigo pra caramba. Mas aí eu mandei, aí o cara entendeu, falou: "Ah, entendi o que você está querendo fazer", né? Mas aí agora ele tem que descobrir como é que vai montar isso. Então a manobra em si, a ideia é uma coisa, mas a construção também é outra. Você tem que participar e fazer isso acontecer. Então o processo do parafuso foi bem demorado, né? Até ele acontecer, né? Então, mas essa ideia realmente nasceu, com certeza, tombos e falhas, né? O sucesso vem de uma sequência de falhas, né? Então acho que isso é bom e não teria acontecido se eu não tivesse me quebrado. legal, legal demais. E aí, assim, depois uma outra coisa também que foi uma transformação que teve lá no teu quintal foi que você colocou o que era madeira passou a ser concreto lá, onde era praticamente Sim, um half, e você construiu primeiro de madeira, depois fez de concreto, que é meio que um parque, quando surgiu esse lance da onda do parque e tal. Por que você trocou de madeira para concreto lá? bom, cara, eu vou te falar, foi na verdade uma situação assim, eu já tinha refeito ela, porque a madeira, ainda bem que era no sul da Califórnia, então não chove tanto, então o Ralph durou bastante, né? Ele foi construído em 99, logo quando eu me mudei para casa, né? A gente começou a construção e tal, então aí ficou pronto, beleza. Aí 2000, 2001, parte de vídeo da The Firm, 2002, 3, 4, 5, acho que até mais ou menos 5 ou 6, aí começou a pintar uns buracos, uns problemas embaixo. Aí eu tirei a skate light, né, a superfície, e a gente consertou embaixo, né, né, repôs as chapas, aí coloquei a skate light de novo. Então, só nessa brincadeira aí, eu lembro que a gente gastou uns 30 ou 40 mil dólares, né, só para fazer essa reposição. Aí deu uma outra vida, continuou um tempão, chegou 2011 mais ou menos, os buracos de novo começaram a aparecer, começou a ficar, né, uma constante manutenção, né, uma rampa grande, você vai ficar constante, né, em cima dela para poder, ainda mais se as sessões estão acontecendo direto. E aí veio a ideia de fazer de novo, né, eu chamei o Jeff King, né, que é o barbudo, barba vermelha lá, que built o skate, cara, né, o built the shred, cara, gente finíssima, construtora ali de Encinitas, amigaço. E aí eu tava conversando com ele, né? Ele sempre me ajudava nas coisas de casa, né? Enfim, até construção do hip na mega rampa, né? Foi muitas coisas com ele, o corrimão, muitas coisas com ele. Aí eu tava falando, pô, Jeff, eu preciso fazer isso de novo, faz um orçamento e tal. E aí veio o orçamento, acho que era 60 mil dólares, do jeito que tava, ia ter que fazer. Eu, caramba, cara, de novo. Aí eu vou ter que ficar gastando isso sempre, né? Porque é madeira. E aí ele falou, cara, por que você não assim, né, põe um cimento por cima, né? Aí eu peguei e falei assim, mas como? Ele falou, pô, você não vê a galera, tipo, começa a construir os eventos de skate, né? A galera faz a base de madeira, põe o cimento em cima, no final eles destroem, né? Tipo, é uma coisa, então, essa camada de cimento, ela funciona. Aí eu falei, porra, interessante, cara, vamos tentar entender quem que pode dar orçamento, né? E aí ele ligou pro Mark Hubbard, né, do Grindline, que também é falecido. Ele e o Jake iam muito lá, né?
Cara, é incrível. Mas ele foi para lá e me deu um orçamento. O orçamento era US$ 95.000. Falei, porra, 60. Só tá aumentando. Já aumentou, mas só que agora é o 95, eu não vou ter que fazer mais, né? Porque cimento. E a vida e os halves já estavam ficando maiores. A transição que eu montei em 99 era uma transição um pouco menor, né? Então eu já não estava andando, o vert já não era, o padrão já não era muito aquele, né? A gente andando no padrão do vert do hal, que é um padrão de transição maior. Aí eu falei, cara, porra, vamos sim, vamos transformar isso em cimento, né? E aí eu corri aí num dos eventos que a gente fez para a Globo, da Mega Rampa, né, que é o desafio que eu faço todo ano lá, eu joguei no orçamento, e na época um dos patrocinadores colocaram, aí eu peguei e falei assim, ó, eu vou usar esse orçamento, vou cimentar aqui, vou fazer o asfalto e vou dar um up na Mega Rampa. Então eu usei, né, o dinheiro do evento da Mega para poder dar essa renovação para o Bowl. E, cara, eu vou te falar, assim, muito, muito legal de andar. Eu sinto falta dele de cimento. Muito das manobras, que inclusive acho que teve uma capa, também foi um Smith de Front na 100% na cápsula do Oververt, né? Aquele tipo de andar de skate ali já não funciona mais, porque a camada de cimento, ela tem sei lá, acho que é mais ou menos dessa espessura. Então a transição diminuiu, o flat entrou um pouco e aquela cápsula ficou mais apertada ainda. Então é muito difícil para dar um grind ali é difícil, para dar um carving ali é difícil. Então é o que eu sinto falta, porque na verdade se eu pudesse fazer de novo eu quebrava aquilo tudo e faria maior só para ter de volta aquele obstáculo. Mas assim, maravilhoso, ando direto toda hora, não tem manutenção, de repente um epóxi no coping aqui e ali, mas né, deu uma outra vida pro bowl. Legal, Bob. Cara, eu vi bastante gente entrou aí, gente que fala, puta, tô começando no skate e tal. Isso é meio que uma constante na gente, na revista ali, a molecada que quer umas dicas para andar de skate. Eu acho que a tua história no skate, assim, eu acho que, para mim, pelo menos, a lição que fica é, tipo, do cara que nunca se limitou, sabe? Tipo, porque tipo, o skate é um negócio grande demais para você pegar uma coisa e falar, não, isso eu não vou fazer, né? E acho que você é um cara que sempre viu o skate dessa forma, né? Sim. Eu acho que é uma questão de reinvenção, né? Porque você pode desistir e falar assim, pronto, meu tempo acabou, né? E esse é o caminho fácil, né? Óbvio, já conquistei, inclusive ainda mais porque, cara, para assim, para você ganhar, para você ser campeão mundial, ou sei lá qual que é o objetivo, né? A gente começa, eu lembro que quando eu comecei a andar, eu não era assim, eu vou ser campeão. Eu lembro que assim, cara, eu nunca mais vou parar, né? Porque eu gostei tanto, eu falava, não quero saber se vai dar carreira, se não vai, mas na minha cabeça eu queria seguir isso, né? Então, intensamente eu ficava andando, né? Obviamente correndo nos campeonatos amadores, né? E no VERT, aí depois né? Minha mãe se mudou lá para ZN, eu poderia ali ter desistido. Agora tá longe demais, deixa eu fazer outra coisa. Não, aí eu me adaptei. Vamos andar de street então. Eu adoro andar de skate, vou andar de street. Aí, de repente, a Prestige, me adaptei. Não é assim, eu só ando de vert se for de madeira. Porra, não tem, né? Então eu vou mandar com o que tem. Então você aceitando sempre o momento e aonde você está e a fase que você está, porque isso é uma frase da minha mãe. Eu lembro que na época eu queria fazer as coisas, né, com ansiedade. Não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Ela falou assim, cara, Bob, calma, vai ter seu tempo, né? Então aproveita o tempo onde você está, né? E a fase que você está, porque isso é uma construção, né? A gente não é a gente fala que é aquela frase, não é o destino, é a trajetória, né? Então assim, aí, né, essa evolução constante. Então beleza, ganhei. Posso também desistir. Já ganhei o campeonato, agora eu vou ficar bem e tal. Não, mas eu queria constantemente, né? Se ganhar é difícil, mais difícil ainda é se manter em cima, né? Manter com fome, com vontade, né? E o skate para mim é isso, é vontade, é força, é aprender manobras novas, independente de qual terreno, sempre estar aberto a se adaptar a novas coisas, a novos momentos, independente se agora, pô, se eu for correr um campeonato de parque, muito provavelmente eu não vá ganhar. Não tem nem. Mas nada impede, eu não preciso ganhar, né? Nada impede de você continuar competindo, nada impede de você continuar andando. Então, eu acho que a mensagem é essa, e não se limitar, porque a gente ouve muita gente, a galera fala assim, não, eu sou streeteiro, né? Tá, beleza, mas você é streeteiro por quê? Porque eu gosto só de street, mas por quê? Porque você vai andar na transição, você não consegue, certo? Então, você vai gostar do que é mais confortável. Isso é natural, todo ser humano é assim, né? Então, você tem uma habilidade, você vai ficar mais confortável com o que você conhece.
Mas, cara, se eu puder incentivar e puder dar algum conselho, cara, saia da zona de conforto. Faça coisas que você não sinta, que você não está confortável, porque aí é que você vai evoluir e aí é que você vai abrir a mente para outros horizontes. Eu acho que o skatista ele tem que ser skatista, né? Se você não tem acesso a um vert, beleza. Mas se você tem acesso a uma pista de parque ou a transição e aí você anda de street, cara, vai lá e anda na transição, anda no street, né? Não se limita, né? Tipo, não se limite mesmo, porque isso só vai ficar enquadrado numa caixa. Da hora, Bob. Acho que valeu muito a pena. Acho que a Boa. conversa foi bem bacana. Eu agradeço aí o teu tempo, tuas lições. E vamos ver se numa próxima aí se a gente consegue fazer uma conversa sem ser na quarentena. Pois é, fora da quarentena. E galera, toma cuidado aí em casa, né? Não é brincadeira o que a gente está vivendo, né? Tipo, né? Dá uma isolada por enquanto, já vai poder andar de skate todo mundo junto. Então, eu acho que nessa lição do que está acontecendo, abrir um pouco a solidariedade, né? Eu queria fazer um comentário só de um programa que a gente está, né, arrecadando para cestas básicas, né? Junto com o pessoal do Instituto Nova Era, né? Nesse momento aí sim, a galera precisa de álcool gel, sim, precisa de máscara, mas muita gente precisa de comer, né? Então, acho que, assim, essa movimentação, quem puder chegar no link do meu perfil, puder ajudar com alguma coisa, né? Tem a plataforma lá de arrecadar, seja R$ 5, R$ 10, quem está podendo, eu acho que pode ajudar muito aí. Então, vamos ser solidários, vamos entender o que está acontecendo com o próximo, o que a gente puder fazer de dentro de casa, vamos tentar fazer. Então, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Valeu 100%, valeu Douglas, é isso. Valeu, Bob. Obrigado, cara. Falou, Valeu, até mais. tchau. Tchau.